Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá, vamos para mais um módulo. Funções, as funções nitrogenadas e outros compostos, que vocês vão ver lá nas próximas páginas. A primeira de todas elas, das funções nitrogenadas, são as aminas. Lembrando, amina é um produto derivado da amônia, onde você substitui o hidrogênio por um grupo carbônico, 1, 2, 3 carbonos, Então você tem aqui, a amina primária é quando você troca um hidrogênio por um grupo, por uma ramificação. Pode ter 1, 2, vários carbonos. A amina secundária é quando você troca o segundo hidrogênio por outro grupo de carbonos, olha, secundária. E a amina terciária é quando você substitui todos os hidrogênios por grupos carbônicos. Tendo como exemplo, aqui você tem uma amina primária, onde eu substituí um hidrogênio por um grupo metil. Por isso que o nome acaba sendo aqui, metilamina. O mesmo acontece nessa amina secundária, aonde você substitui. Olha, lembrando aqui que temos um erro nesse desenho. Olha, esquece isso daqui, esquece, Esse nitrogênio, ele faz 3 ligações, eu substituí 3 hidrogênio por carbonos, olha. Metil, metil. Então ele recebe o nome de dimetilamina ou dimetilamina. O mesmo acontece aqui, Também aqui nós temos esse nitrogênio, tá certo. Esse nitrogênio tá certo aqui. Olha só, ele recebe um nome diferente, que é o sec-butila, tá bom? Nós temos, olha, saindo 4 carbonos, então ele recebe ali, o butil, então fica butilamina. Agora, por que vem esse sec? Que ele sai, do primeiro, do segundo. Então, do segundo carbono está saindo amina, por isso que ele chama sec-butilamina. Outro que é bem conhecido por nós é o grupo fenil, que é esse anel aromático que ele está conectado à minha amônia. Então ele vai receber o nome de fenil, que é esse anel aromático, amina. Então pode ver que as terminações, da nomenclatura, ela mesmo, amina. No segundo, nós temos amidas. Amidas são compostos nitrogenados que tem como a origem um ácido carboxílico, onde eu vou substituir o grupo hidroxila por uma amônia. No caso aqui, essa amônia, eu substituo um nitrogênio, ligo ali aonde existe hidroxila e eu vou ter amida. Olha, uma dica para você reconhecer a amida do carbono tem que sair o meu oxigênio e o próprio nitrogênio. Então, desse meu carbono, tem que sair o oxigênio e um nitrogênio. No caso aqui, você tem amida. Então, olha só, como é que você vai dar o nome para esses compostos? É sempre seguindo aquela regrinha dos nossos hidrocarbonetos. Olha, eu tenho a cadeia principal, 2 carbonos, etan. Nossa, fica etan, seguido de amida. Então fica etanamida. Mesma coisa aqui é o propanamida. Eu tenho 3 carbonos, a amida, propanamida. Outra coisa que também eu lembro que eu falei para vocês, quando vocês se deparam com 2 carbonos, utilizamos o acético, O acético, o acetato. Então essa palavrinha aqui, o acete, que pode ser, esquece da acetona. Esse acete está indicando 2
carbonos. Aí nós temos uma outra função, as nitrilas, que tem como derivado o ácido cianídrico. Do ácido cianídrico você tira o hidrogênio, então você vai ter esse grupo aqui, que é o carbono ligado ao nitrogênio, você vai ter o cianeto. Então quando você perde o hidrogênio, tem um grupo cianeto. Esse grupo cianeto ligado ao um ou mais carbonos, ele passa a ser um nitrilo. Então nós temos aqui, ó, tem dois tipos de nomenclatura. Observe aqui, ó. Eu primeiro tenho que identificar. Eu vou identificar. Como é que eu sei a diferença da nitrila para amina e amina? Amina, né, é o nitrogênio que ele faz ligações simples. Amida, você tem um carbono onde sai o oxigênio e o nitrogênio. Já a nitrila, olha só, o nitrogênio, as três ligações está fazendo com um único carbono, que é o meu cianeto. Então, olha aqui, ó. Isso aqui chama-se cianeto de metila. Cianeto, um carbono. Ou eu posso chamar, daí no caso aqui, eu vou somar os dois, eu vou somar os dois carbonos e ele recebe o nome então de etano, porque tem, ó, eu tenho dois carbonos, etano, nitrilo. O mesmo serve para, ó, o cianeto, dois carbonos, etila, então cianeto de etila, ou eu olho ele num conjunto todo, propano, nitrilo, tá bom? Nós temos aqui cianeto de propila, olha, são dois, são o cianeto, ó, met, et, prop, cianeto de propila ou butano, nitrilo, né? Isso vocês vão ver como exemplo que vocês têm na apostila de vocês. Nós temos outros derivados também, os outros grupos que são os compostos orgânicos. Nós temos os halogenados. Os halogenados são eles, é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. No caso, você tem ali o meu hidrocarboneto, eu substituo um hidrogênio por um cloro, por um flúor e assim por diante. Então nós temos aqui, ó, o cloro, olha só o cloro aqui, ó, o cloro, propano, ó, 1, 2, 3 carbonos, então ele recebe o nome de cloropropano. Aqui, ó, olha, eu tenho 4 carbonos, então recebe o nome de butano. Como tem o bromo, e esse bromo está saindo do, sempre o menor número, sai do segundo carbono, então é 2 bromo-butano. Aqui eu também posso chamá-lo de, ó, cloro, benzeno. Ou como eu posso também chamá-lo de cloreto de fenila. O importante, gente, é que vocês fazerem essas ligações, ó. Cloro, cloreto, benzeno, fenila. Que o fenil ele é um anel aromático usado como uma ramificação. E aqui eu tenho, olha, a cadeia principal é o propano, daí sai a ramificação metil e a do clorometil. Então ele colocou aqui, ó, 2 cloro, 2 metilpropano. O 2 está saindo do segundo e esse 2 também sai do segundo. Bastante grupos funcionais, né? Essa é a nossa química orgânica, haja grupos. Nós temos outro exemplo aqui, que são os cloretos de ácidos, aonde você vai substituir, olha lá de novo, ó. Aqui você tem o meu ácido carboxílico. Eu vou substituir, então eu vou apagar esse OH e colocar aqui o halogênio. Geralmente o X representa o halogênio. Então ele vai se chamar o que, ó? Cloreto, ó, cloreto, 2 carbonos, etanoíla. Daí é outra terminação ila, ó, etanoíla. Lógico que depois é legal você pegar a sua apostila, tá ali dando uma lida, uma verificada, não é? Fazendo as anotações. É que nem aqui, ó, cloreto de propanoíla. Olha, a diferença do haleto para os cloretos de ácido é que no haleto
você tem um carbono ligado a um hidrocarboneto. O cloro, o flúor ligado a um hidrocarboneto. Aqui, como é um derivado do nosso ácido carboxílico, tem que sair, ó, o oxigênio aqui, ó, o oxigênio aqui, ó, saindo desse grupo aqui, ó, tá bom? E esse aqui, ó, cloreto de benzoíla. Nossa, cada nomeation aqui. E por último, os nossos últimos grupos são os anidros de ácido, que ele diz o seguinte, ó. São compostos orgânicos que derivam da desidratação de duas moléculas de ácido carboxílico. Então, sai uma água. Então, aqui, ó, eu tenho dois ácidos carboxílicos, tira-se uma água, então tirou-se a água, formando este composto aqui, ó, que é um anidro, tá? Que seria um anidro S. São duas moléculas de ácido carboxílico que se unem tirando uma água. Então nós temos aqui o anidro etanóico, nós temos o anidro benzoico, o anidro propanóico. Olha só que quando ele colocou etanóico, você tem dois carbonos aqui, mas olha, o anidro, essa molécula todinha junto, então você tem aqui, ó, etanóico, etanóico. Você tem aqui, ó, o benzoico e o benzoico. Mas eles estão juntos, então recebe o nome de, ó, anidro. Você tem que colocar o anidro ali, tá bom? Tá, feito isso, nós vamos falar um pouquinho aqui daqueles exercícios lá da apostila de vocês. Vocês vão dar uma olhada aí na apostila, que tem bastante exercício. E um deles é assim, ó, durante a Guerra do Vietnã, foi usado um composto chamado agente laranja, ou 2,4-D, que atuando como desfolhante das árvores, impedia que os soldados vietnamitas, os Vietcongs, se ocultassem nas florestas durante os ataques dos bombardeiros. Esse material continha uma impureza resultante no processo de sua fabricação altamente cancerígena chamada dioxina. As fórmulas estruturais para esses compostos são apresentadas a seguir. Nossa, nós temos aqui a dioxina e esse agente laranja, que é o 2,4-D. E ele quer saber ali o seguinte: esses compostos apresentam em comum as funções. Então vamos lá, vamos ver o que eles têm em comum. Eu já andei vendo aqui que tem o cloro, tem o cloro, tem o cloro e tem o cloro. Quando aparece o cloro ligado ao carbono, nós vamos chamar isso de haleto orgânico. Então eu tenho, ó, haleto orgânico aqui e tenho haleto orgânico aqui. Tá. Agora eu vou achar outro grupo. Esse grupo aqui é de um ácido carboxílico. Porém, aqui você não tem os ácidos carboxílicos. Ele quer aquilo que tem em comum. Então, olha, eu vou descartar essa alternativa porque o ácido carboxílico só tem no primeiro. E tem o ácido carboxílico aqui, ó. Agora, vamos ver. Ele está dizendo que na letra C tem um éter. Olha lá o éter aqui, ó. O éter, o oxigênio entre dois carbonos, o oxigênio entre os dois carbonos. Aqui você tem o éter. Não tem acetona. Acetona você teria desse jeito aqui, ó. Então não tem, pode ver, vocês vão ver que não tem acetona. E muito menos amida, porque eu não estou vendo nenhum nitrogênio aqui, ó. Não tem nitrogênio. Resposta é a C, é a correta. Tá bom? Só você identificando umas funções, você já consegue eliminar bastante. Aqui ele vai falar sobre o fluoracetato de sódio. Foi apontado pela perícia policial, eu lembro disso. Como o principal veneno que causou a morte de dezenas de animais no zoológico de São Paulo. O fluoracetato de sódio é um veneno altamente letal usado em raticidas e tem a comercialização proibida no Brasil. Daí a minha pergunta é, como é que vem parar aqui no Brasil isso, se é proibido? O veneno age dentro das células, principalmente do coração, impedindo que elas respirem. Ó, a dose letal oral é estimada de 2 a 5 miligramas por quilo de massa corpórea. O animal acaba morrendo por falência múltipla dos órgãos. Não há antídoto para neutralizar o veneno. A morte dos animais ocorre entre 30 minutos e 6 horas após a ingestão. Porém, há casos
sabidos de animais que sobreviveram até 12 dias, afirma o diretor do zoológico em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Entre as vítimas desse veneno estava um elefante de 5 toneladas. Que dó! Dê a fórmula estrutural e molecular do fluoracetato de sódio. Olha a palavra acetato aqui, gente. A palavra acetato de sódio, ela lembra 2 carbonos. Aonde você vai tirar aqui, ó, o meu sódio. Então fica assim, ó. O acetato de sódio, ele é... Opa, faltou um oxigênio aqui. 1000 desculpas, tá? Então aqui, ó, o acetato de sódio. E ele está dizendo que tem um flúor. Então esse flúor só dá para sair daqui, ó. E eu vou ter 2 carbonos. Então esta é a fórmula estrutural. Daí ele pede, ó, dê a fórmula molecular. A fórmula molecular desse composto vai ser CH2O2NaF. Eu tenho 2 carbonos, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, um sódio e um flúor. Tá, então eu montei aqui, ó. Ele poderia ser chamado de fluoretanoato de sódio. E que função, isso aqui, ó. Quando ele pergunta, até engraçado, qual é a função? Alguns vão dizer assim, é um veneno, professor. Não. Se ele perguntasse qual é a função desse produto, sim, é um veneno. Mas aqui, qual é a função orgânica? É um sal, nossa, orgânico, tá? Porque aqui, ó, tem um sal orgânico junto com um haleto, mas a função dele é um sal orgânico. 6 horas da manhã, a noite fora chuvosa, tremenda tempestade abatera-se sobre a cidade. O telefone toca e o estrondosa atende sonolenta. É um chamado para averiguarem um incêndio ocorrido em uma indústria farmacêutica. Rango abre os olhos preguiçosamente, resmunga e pega um descongestionante nasal, porque acordou resfriado. Essa não, grita estrondosa. Já cansei de dizer que esse descongestionante contém fenilpropanolamina, substância proibida por aumentar o risco de exame. Use o soro fisiológico. Escreva a representação química e o nome de uma função orgânica existente no fenilpropanolamina. Então vamos aqui, ó. Nossa senhora. Propanolamina, ó. Então eu coloquei aqui o nosso, são 3 carbonos. Ele está dizendo que tem a função amina. Então, ó, função amina, tá bom? Ele diz também que tem a função fenil. Então aqui, ó, tá. Mas, professor, eu poderia colocar essa amina aqui? Pô, poderia. Poderia colocar o fenil aqui? Sim, poderia. Isso que eu estou representando aqui é mais um isômero, tá? Porque ele não colocou a numeração da onde sairia esse fenil, tá? Então eu vou colocar esse aqui. Poderia fazer um outro diferente, tá? Poderia, ó, né, na hora que você fosse montar ali, ó, aqui 1, 2, 3. Oh, faltou o nitrogênio aqui, deixa eu apagar. Ó, você poderia fazer também assim, ó. H2, sai um H3. E aqui, ó, sairia o meu fenil. Os dois estão corretos. Aqui, ó, escreva a representação química. E o nome de uma função. Então, ó, o que você teria... Qual função você teria aqui? Tá? Isso mesmo? Ah, faltou um negocinho aqui, ó.
que eu estou lendo aqui, ó, é o propanol. Então, ó, você tem um álcool aqui, outro álcool aqui, ó. Que é, ó, propanolamina. Então você tem um álcool aqui. Por isso que ele fala que faz mal ali, causa até um derrame. Então você vai ter as seguintes funções, ó. Um álcool ou uma amina. E ele quer que, ó, escreva o nome químico e a forma da substância iônica dissolvida no soro fisiológico. Gente, é o que você vai ter aqui, ó. É o NaCl, conhecido como cloreto de sódio. Esse aí é o nosso composto ali. Ó, aqui na hora, então, ó, seria propanol. Então eu tenho um grupo, faltou aqui colocar o grupo álcool. Santa Casa, o Lexotan, é um ansiolítico que tem como princípio ativo o bromazepam. Esse medicamento é indicado para tratamento de distúrbios emocionais, estados de tensão e ansiedade, humor depressivo, ansioso, tensão nervosa, agitação e insônia. Lembrando que tem muita gente que toma esse medicamento aí sem nenhuma consulta médica para tentar dormir. Eu me lembro assim, alguma aquelas refinadas. Ah, eu consigo dormir. Ah, quem que sou eu sem o meu Lexotan, né, para poder dormir? Então nós que temos aqui, ó, na estrutura do bromazepam, o grupo 1 e a função orgânica 2 corresponde respectivamente. Então, vamos achar aqui o que é o correto. Ó. Grupo, quando ele se refere aqui, é o grupo funcional. Tá? É o grupo funcional. Não pode ser cetona, gente. Não pode ser acetona, porque eu teria que ter um carbono aqui, outro aqui e outro aqui. Ó. Então, não pode ser acetona. Então, só aqui eu já vou descartar duas funções, tá bom? Daí fica aqui, ó, carbonila ou amida. Ó, carbonila é o grupo funcional. Amida é a função orgânica. Então, sobrou carbonila, que está aqui. Agora, o grupo, vamos aqui, é a função orgânica. Observe que esse nitrogênio ele está sozinho. Sai carbono e sai carbono. Então não pode ser amida, porque a amida seria esse grupo aqui, ó, seria esta função. Então a resposta correta é a C. Aqui eu tenho uma função amina e aqui eu tenho o grupo carbonila. E um exercício da FATEC, que ele quer falar aqui, ó, nos últimos anos, a leitura biométrica, criação e identificação de códigos com base em padrões individuais, como, por exemplo, as impressões digitais, tem atraído o interesse de empresas que buscam, por meio dessa tecnologia, realizar o controle de entrada e saída de funcionário. Isso já existe, né? Isso já tem. As impressões digitais são desenhos que se formam quando as papilas presentes na ponta dos dedos tocam uma superfície lisa. Nesse contato ocorre o depósito de vestígios papilares visíveis ou ocultos. Os vestígios visíveis podem ser observados se a mão que os contém estiver suja de tinta ou de sangue. Já os ocultos resultam dos vestígios de suor que os dedos deixam em determinado local. Há vários reagentes que podem ser usados para tornar visíveis vestígios papilares ocultos. Uma substância bastante utilizada nesse caso é a ninidrina, que reage com um dos componentes do suor formando um produto colorido. Que da hora isso, né? A equação química simplificada, que representa a reação que ocorre entre a ninidra, olha aqui, ó, e uma das moléculas
presentes no suor, apresentadas na equação como composto oxígeno. Então, a ninidrida reage nesse composto que está ali no nosso suorzinho, vai formar esse produto e pumba, vai ser feita a leitura. Tá, os compostos X que reagem com a nininida apresentam as funções orgânicas. Tá bom, vamos ver que função orgânica tem ali, ó. Aqui, ó, eu vou ter o ácido carboxílico. Então, se eu tenho o ácido carboxílico, eu já tenho aqui, ó, essas duas, ó, ácido carboxílico. Não tem álcool, não tem álcool. E aqui eu tenho o que, ó, amina. Então, você tem amina e ácido carboxílico. Eu tenho aqui, ó, amina e ácido carboxílico. Tá bom, gente? Então, ó, essa foi longa, hein? Fica aí registrado. Lógico que o interessante é que você vá lá, treine bastante, né? E qualquer coisa, mande uma dúvida. E beijo para vocês aí. Até a próxima. Para desligar esse código, Ctrl Alt F.